Olá, bem-vindo ao canal Realizações Ebenezer. Todos podemos pensar em uma época ou situação em que alguém em nossa vida demonstrou força. E não estou falando de força física. Não estou falando de um pai pegando seus filhos em um braço enquanto carrega todas as sacolas de compras no outro. Estou falando de força real. A força que pode ser vista quando ocorre um desastre, quando um furacão ou tornado destrói a casa da família. Ele rasga as paredes, quebra as janelas e não deixa nada de pé. Mas ainda assim, o casal que aparentemente perdeu tudo pode sair daquela situação, louvando a Deus por eles terem sobrevivido. Essa é a força. Penso em José. Depois de tanta traição de seus irmãos, tanta traição de sua própria carne e sangue, ele os perdoou. Eles o deixaram para morrer e ele os perdoou. Eu não sei se você realmente entende o nível de força e graça que são necessários, porque se fosse um estranho que te deixasse em uma cova para ir para a escravidão ou para morrer, talvez você pudesse aguentar. Mas sua própria família, isso é mais doloroso por causa de quem eles são para ele. Mas ainda assim, José recebeu força para perdoar, e ele fez isso graciosamente. Não foi um momento caprichoso. Eu te perdoo. Não. Gênesis 50, versículos 19 a 21 diz: Mas José disse a eles: Não temam, pois estou no lugar de Deus. Quanto a vocês, vocês queriam o mal contra mim. Mas Deus quis que fosse bom, para que muitas pessoas fossem mantidas vivas como são hoje. Então não temam, eu provirei para vocês e seus pequeninos. Então ele os confortou e falou gentilmente com eles. Este é um homem que estava falando de uma posição de força no Senhor. Você não poderia perdoar algo assim por sua própria vontade? Graça, e então eu atrevo-me a dizer que todos nós, independentemente da denominação, seja você católico ou batista, todos nós que acreditamos em Jesus Cristo devemos construir nossa força e confiança no Senhor. Você não apenas acorda e tem força e confiança para enfrentar um Golias. Nem mesmo Davi conseguiu fazer isso. O que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 ao 36, mas Davi disse a Saul: Teu servo costumava criar ovelhas para seu pai, e quando aparecia um leão ou um urso e pegava um cordeiro do rebanho, eu ia atrás dele e o golpeava e o livrava de sua boca. E se ele se levantasse contra mim, eu o pegava pela barba e o golpeava e o matava. Teu servo matou leões e ursos, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi enfrentou leões e ursos antes que pudesse enfrentar um guerreiro gigante. Deus o fez passar por esses testes para aumentar sua força. E eu acredito que Deus faz o mesmo conosco também como crentes. O Senhor nos leva a diferentes lugares em nossas vidas para que possamos ser testados e crescer. Um teste aqui para fortalecer sua fé. Um teste aqui para fortalecer sua necessidade de ler a palavra de Deus. Um teste aqui para fortalecer sua vida de oração. Todo teste tem um propósito. Todo teste serve para edificá-lo no Senhor. Ele trabalha em seus pacientes se essa é a área em que você é fraco. Ele trabalha para humilhá-lo se esse orgulho está atrapalhando o seu reino. E deixe-me dizer-lhe isso. Através de todos esses testes, você aprende a confiar em Jesus. Você aprende a realmente confiar nele. E é aí que você encontra força. É onde você encontra força real. A única razão pela qual Davi foi capaz de enfrentar Golias foi porque Davi tinha confiança em Deus. Ele confiou em Deus para ajudá-lo. E essa era sua força. A única razão pela qual José foi capaz de perdoar seus irmãos foi porque José confiava em Deus. Ele confiava que o que era destinado ao mal, o Senhor o transformaria em seu bem. Essa era sua força. Moisés pôde enfrentar o faraó porque ele confiou no Deus do Eu Sou. Então estou falando diretamente para você. Se você se sentir impotente na situação em que se encontra, comece a confiar em Deus. Você nunca terá força real e duradoura até começar a confiar em Deus para a cura de sua família. Você sempre sentirá a necessidade de desistir. Isaías 40, versículo 29, nos diz que ele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco. A confiança em Deus produz destemor, produz tenacidade e coragem. Quando Pedro andou sobre as águas, foi porque ele confiou completa e totalmente. Isso significava que as leis da natureza não se aplicavam, porque ele confiava em Deus. As leis da gravidade ou da física não importavam. Simplesmente porque ele tinha confiança total em Deus. Mas no minuto em que a confiança não era total, no minuto em que a confiança começou a se tornar dúvida, ele começou a afundar. Ouça-me quando eu lhe digo isso. Os mais fortes entre nós são aqueles que confiam totalmente em Deus. Jó não poderia ter passado pelo que passou e permanecer fiel se não confiasse totalmente em Deus. Abraão não teria chegado ao momento de sacrificar seu único filho, seu filho milagroso. Ele não teria chegado perto
a menos que ele confiasse em Deus. Então deixe-me perguntar, você tem força real? Você tem confiança em Deus? Estou orando pessoalmente pela fé sem fronteiras. Quero acreditar com meu coração e alma, com cada fibra de ser dentro de mim, que Deus pode fazer o impossível. Ele pode me usar para sua glória. Ele pode me curar das cicatrizes de um passado doloroso. Eu desejo ter confiança sem fronteiras, confiança sem limites, para que se eu ler a Bíblia e ela diz que Deus lutará por mim e eu manterei minha paz, eu não terei dúvidas de que se a luta é contra um espírito demoníaco ou contra o próprio diabo, Deus lutará por mim. E então eu encorajo você a confiar em Deus. Confie nele totalmente. Confie nele completamente. Não raciocine, não calcule, apenas confie nele. Então lembre-se, quando o espírito de medo tentar entrar em sua vida, lembre-se destas palavras: você é de Deus e nele não há medo. Agora, a outra coisa sobre o medo é que o medo vem do opositor. O diabo se oporá a tudo que é de Deus e precisamos estar atentos a isso. Onde Deus representa a vitória, o triunfo, a ousadia, a paz e o amor puro, o diabo representa o medo, a ansiedade, a preocupação e tudo que tentará desviar seu foco de Deus. E precisamos estar atentos a isso. Onde Jesus Cristo é a pura luz, o caminho, a verdade e a vida, o diabo é as trevas, o engano e o pai das mentiras. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11, versículo 14, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Para nós, crentes, a palavra de Deus nos diz que não nos foi dado um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. O poder derrota o medo. No amor perfeito de Deus, não há medo. E uma mente sã, uma mente pacífica é aquela que é completamente oposta a uma mente temerosa. Jesus Cristo fez uma promessa em Hebreus 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza. Contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Caso você não saiba, você pode ter dinheiro, mas isso não vai te salvar. Dinheiro não vai comprar a vida eterna para você. Não vai lhe comprar nem mais um minuto aqui na terra. Mas se você tem Jesus Cristo, você tem a eternidade no céu para esperar. Nada nesta terra pode prometer nunca te deixar nem te abandonar. Mas Jesus pode. Ele prometeu: estarei com você até o fim dos tempos. Então hoje, mesmo que você perdesse tudo o que possui, você ainda seria abençoado além da medida por causa dessa grande promessa. Veja, eu preferiria ter Jesus do que prata ou ouro. Porque Jesus Cristo me amou enquanto eu ainda era um pecador. Ele me amou apesar do meu pecado, independentemente dos meus erros. E ele não se intimidou com minhas muitas falhas. Isso é graça. É importante examinar-se em relação ao padrão de Deus e sua palavra. Pergunte-se: que coisas ímpias eu tolero? Que conversas ímpias estou envolvido? Que pensamentos ímpios estou entretendo? A tradução amplificada para 1 Coríntios 11, versículo 31, diz: mas se nós avaliamos e nos julgamos honestamente, reconhecendo nossas deficiências e corrigindo nosso comportamento, não seríamos julgados. Este tópico de autoavaliação, o autoexame, o julgamento de si mesmo, é extremamente importante se quisermos nos tornar cristãos que estão vivendo uma vida agradável ao Senhor. Quando se trata de você ser um cristão, quando se trata de você ser um filho de Deus, o que você está perseguindo? O que você está perseguindo? Seu julgamento será um testemunho para outros verem como eles podem fazer isso também. A palavra que eu gostaria de te dar é que você já está equipado com o que você precisa para sobreviver. Você já está equipado com o que precisa para superar isso. Você tem o que é preciso. Você tem mais do que o suficiente. Então comece a declarar que você é um vencedor. Você é mais do que um conquistador. Seus olhos físicos talvez ainda não vejam, mas ative seus olhos espirituais e declare a palavra de Deus que diz: eu venci pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Há poder no sangue de Jesus. Em seus planos são para você prosperar. Eles são planos que são bons, para lhe dar uma esperança e um futuro. Porque você é tão importante para Deus, comece a ver o valor da sua vida através da palavra de Deus. Deus está tentando lhe dizer que sim, você é tão importante que pode superar-se se apegar a Ele. Se você mantiver sua palavra e promessas, a tempestade que você está enfrentando pode ser Deus dizendo a você que eu preciso que você passe por isso por um motivo específico e para esta época específica. Então, antes de ir a qualquer outro lugar em busca de soluções, em Jesus você tem alguém que move montanhas, um Deus que realiza milagres, um Deus que pode abrir um caminho quando parece não haver nenhuma maneira. Nada é impossível para Deus.
Quero encorajá-lo a ter certeza de que você está enraizado em Jesus Cristo. Certifique-se de que você está ancorado naquele que morreu e ressuscitou. Tenha certeza de que sua esperança, sua fé, está construída sobre o firme alicerce que é o Filho de Deus. Pegue o exemplo de Daniel na Bíblia. Embora ele tenha sido jogado na cova dos leões, ele era inabalável em sua fé. Ele estava ancorado em Jesus. Veja Paulo e Silas, espancados e acorrentados em uma prisão escura. Mas eles ainda encontraram a fé para orar e louvar ao Senhor à meia-noite, porque eles sabiam que aquele a quem eles estavam ancorados era maior do que suas circunstâncias. Eles sabiam que Jesus Cristo era maior do que aquelas correntes. Ele era maior do que qualquer punição que enfrentariam. Portanto, mesmo que todas as probabilidades estejam contra você, confie no Senhor e Ele levantará um estandarte contra o inimigo. Não seja derrotado em seu coração. Não se sinta derrotado em sua mente. Não importa o que você enfrente, esteja ancorado e fixado em Jesus. A provação que você enfrenta pode não se parecer com Paulo e Silas na prisão. Pode não ser um covil de famintos leões, mas sua situação pode parecer igualmente desesperadora e intimidante. No entanto, quando você estiver no meio de tudo, quando não tiver outro lugar para ir, não se deixe abalar. Seja inabalável em sua fé. Inabalável porque você tem as promessas de Deus para voltar. Inabalável porque você tem o Espírito Santo que será